Gente, é muito bom estar aqui com vocês. É um imenso prazer a gente poder estar conversando sobre a história da China, né, principalmente sobre essa questão do que é uma China medieval, uma ideia de China medieval. Consoante, mais ou menos, o que a gente estava conversando agora há pouco, né, a gente pode, por vezes, perguntar assim, mas vem cá, né, por que vale a pena eu estudar a China medieval? Qual o interesse, qual a justificativa que isso pode ter, né? Acho interessante que muitas vezes, quando a gente chega no ambiente acadêmico, nos perguntam, numa razão bastante estranha, muito parecida com uma razão mercadológica, por que você quer estudar esse tema? Né? Por que te interessa estudar China medieval? Eu costumo dizer que existem sempre três razões para a gente estudar um determinado tema, como é o caso de China medieval. A primeira delas, que pode parecer ser a última, mas eu sempre coloco em primeiro lugar, é porque eu gosto. Sim, gente, porque a gente não faz história, a gente não faz literatura, a gente não faz direito, a gente não faz nada contra a nossa vontade. Pode ser que algumas pessoas tenham sido obrigadas, mas em geral a gente escolhe o que a gente quer fazer. Então, se alguém já escolheu fazer história, ou fazer literatura, ou fazer filosofia, já está dentro do curso, vai escolher também, de acordo com as suas predileções, com a sua área de atração, aquilo que mais desperta o seu interesse, aquilo que mais chama a sua atenção, aquilo que mais encanta, e, consequentemente, é isso que leva a gente adiante, né? Agora há pouco mesmo a gente falava da importância da gente gostar de um tema que a gente escolhe para trabalhar e para desenvolver, porque muitas vezes esses temas nos acompanham, né? Nos acompanham justamente porque a gente ama trabalhar com tudo isso, como eu também sou muito feliz trabalhando com China e trabalhando essas questões e pensar essas questões dentro do nosso ensino. Né? Existe um segundo conjunto de motivos, que aí sim seriam o conjunto de motivos das razões práticas de estudar a China. Né? A China é uma grande economia, a China está retomando sua posição no mundo, a China tem uma das maiores populações do mundo, a China tem uma das línguas mais compartilhadas de todo o mundo, enfim. Todas essas razões são, em certa medida, louváveis e muitas vezes, inclusive, necessárias, né? Ou seja, a gente não pode, por exemplo, ignorar que a língua mais escrita, mais falada do mundo é o chinês, é o mandarim. Então, nós fazemos qualquer afirmação diferente desse sentido, seria, na verdade, ignorar as estatísticas, estabelecer um contrassenso com a realidade que está posta aí. Né? Apenas uma ressalva, no período muito recente, que, de fato, a língua inglesa está para ser a língua mais falada do mundo, e isso graças ao esforço dos chineses em aprender inglês agora para se comunicar fora do seu país. Para vocês terem uma ideia, existem mais pessoas na China hoje em dia estudando inglês do que existem habitantes na Inglaterra, por exemplo. Né? Então, esses números superlativos e essas questões que dizem respeito ao estabelecimento de uma geopolítica são questões também necessárias ao conhecimento do mundo, mas que devem ser tratadas com muito cuidado, já que, penso eu, André, que razões de mercado ou razões geopolíticas não podem ser o único determinante para que nós tenhamos uma atração de fato por determinadas questões históricas. Ou seja, quer dizer então que valeria a pena estudar a China, porque a China é uma das maiores civilizações do mundo, mas não valeria a pena, por exemplo, estudar tribos indígenas brasileiras, porque elas são em pequeno número e moram em lugares distantes do Brasil. Né? Isso é um absurdo, não é assim que se coloca a questão de fato. Né? Ou seja, esse segundo conjunto de questões, eu acho que são questões muito movediças, no fundo, que devem ser tratadas com muito cuidado, porque, respeitando a ideia democrática da universidade, nós deveríamos ter acesso a tudo. A estudar a China, a estudar as civilizações do Congo, a estudar as civilizações indígenas do Alto do Amazonas, e o que mais nós quiséssemos fazer, porque tudo isso faz parte do nosso escopo de tentar compreender o mundo através de uma perspectiva historiográfica. E aí sim vem o terceiro conjunto de motivos que eu acho crucial, que é o de tentar entender como a história da China nos ajuda a reformular e a reconstruir de maneira epistêmica o nosso processo de escrita e de conhecimento histórico.
Sim, porque nós estamos trabalhando com uma civilização que tem uma dinâmica histórica muito diferente da nossa. É, ela não está organizada dentro dos mesmos padrões cronológicos que nós usamos para construir o nosso currículo, ou seja, quando estamos usando o conceito história antiga e história medieval, estamos usando um conceito eminentemente ocidental, e que diz respeito a um conjunto de civilizações que estão ligadas a esse processo de construção histórica que envolve a Europa e a área do Mediterrâneo. Eles correspondem a uma faixa cronológica no tempo. Só que os acontecimentos que se desenrolam dentro desses territórios, enquanto nação geográfica, são diferentes daqueles que acontecem em outras partes do mundo. Nós temos outros sistemas, outras ideias, o estabelecimento de outras construções políticas, sociais e culturais que fazem com que haja uma grande diversidade de possibilidades de nós abordarmos o estudo dessas civilizações, e o estudo da China, nesse caso, é um exemplo marcante de como a própria civilização e a sua trajetória histórica podem nos proporcionar descobertas epistemológicas bastante interessantes numa necessária reescrita histórica. Por fim, né, e ainda dentro desse conjunto de motivos, eu acho bastante interessante a gente pensar que ainda temos uma história escrita e vinculada intimamente a um processo de construção de visão de mundo herdado do século XIX, dentro de uma série de relações imperialistas e coloniais que determinavam um privilégio, uma permanência de uma concepção histórica basicamente eurocentrada, né? Não se trata, claro, de destruir por completo a questão de como as influências europeias se expandiram pelo mundo, porque, afinal de contas, até como a gente conta os anos hoje em dia, inclusive, isso é, entre várias outras coisas, resultado desse processo de expansão de um pensamento eurocentrado para o restante do mundo. Mas é importante pensarmos na redimensão das relações históricas, que esse processo é muito recente. Até o século XVIII, pelo menos, China e Índia são as maiores civilizações do mundo em termos econômicos e em termos tecnológicos, sendo que ao longo do século XVIII, depois da Era Comum, a China produzia algo em torno de 1/3 de todo o PIB mundial. Então, observar o retorno da China a uma posição de preeminência na história mundial agora é observar, antes de tudo, uma retomada de uma posição estratégica de importância que já existia antes e que foi capaz de influenciar o mundo como um todo, e não apenas o espaço chinês. Então, nós não devemos pensar de forma alguma a história chinesa como uma história circunscrita à própria dimensão da sua civilização. E eu posso dar um exemplo bastante jocoso disso, né? Eu lembro que é uma piada muito comum no meio da sinologia, esse campo de estudos das coisas chinesas, né? Então, uma piada que diz que uma vez numa reunião da Organização Mundial de Comércio, mais uma vez os chineses estavam sendo acusados de roubo de propriedade intelectual, de falsificação, de cópia, e os representantes europeus vociferavam exigindo direitos milionários, bilionários, sobre patentes e criações científicas que, segundo eles, teriam sido apropriados pelos chineses, né? Há várias discussões nesse sentido, não vou entrar no mérito delas, né? Porque muitas dessas acusações, na verdade, elas têm que ser repensadas, inclusive, e agora a gente não tem tempo para isso. Fato só é que, conforme a piada diz, né, nesse dia, por alguma razão, o representante da China teria chegado e dito o seguinte: tá certo, nós vamos concordar com esses pleitos que são lançados por vocês. E aí houve um surpresa e um espanto geral, porque até então é difícil um político admitir algo assim. E continua o representante chinês: nós vamos concordar desde que vocês também, europeus, paguem por todo roubo de propriedade, por toda apropriação indébita, por todo uso e exploração de ideias chinesas pelas quais vocês nunca pagaram. Um dos representantes europeus riu e perguntou assim: claro, você pode dizer alguma para a gente? Sim, o papel, a bússola, a pólvora, o leme de popa, né? E foi descrevendo uma série de invenções chinesas
que mudaram a face da humanidade, e sem ela não teriam existido grandes navegações, não teria existido a imprensa na Europa, já que a imprensa surgiu na China muito antes do próprio Gutenberg, entre milhares de outras coisas que formam o que nós chamamos de um mundo moderno, um mundo contemporâneo. Né? Então, essa piada, que a gente não sabe se existiu mesmo ou não, né, mas ela mostra, de uma certa forma, que a nossa relação com o mundo chinês é uma relação que ela é atravessada por impressões que não nos deixam claro entrever o quanto o mundo chinês contribui para nós. Nesse exato momento mesmo, provavelmente nós estamos falando em um computador, ou um celular, um aparelho qualquer, que provavelmente foi produzido na China. Mas é mais do que isso. Nós brasileiros mesmo comemos pastel que veio da China. Três dos nossos principais produtos de exportação, soja, laranja, ok, a gente não exporta arroz, né? Mas a gente consome arroz. Tudo isso veio da China. Né? Na verdade, o Brasil, inclusive, é um grande celeiro de plantas e cultivos, e nenhum deles, na verdade, veio daqui. Né? Ou seja, nós plantamos o café e feijão que veio da África, nós plantamos o arroz, a soja, a laranja que veio da China, e a gente poderia aumentar essa lista exponencialmente. Né? Então, dentro desses 3 pontos de vista que eu acho cruciais para a gente repensar o porquê da gente deveria estudar China, hoje eu gostaria de, na verdade, jogar um pouco com isso, pensando o que seria o estudo de uma China medieval. E eu acho esse exemplo fantástico, porque já desde o início a gente tem que se perguntar o que caracteriza um conceito de medieval, de medievo, ou ainda de Idade Média, para que a gente defina de que maneira nós vamos olhar a China. Isso porque uma das ideias, por exemplo, fundamentais que atravessa o que nós chamamos de uma Idade Média na Europa é a concepção de feudalismo. Tá? Ou seja, que uma grande parte da Europa, em um determinado período da história, teria vivenciado a existência de uma cultura de características feudais, e essa cultura é marcada por um relacionamento hierárquico na sociedade, pela existência de institutos de nobreza, pelo, segundo uma teoria marxista, um abandono gradual da escravidão em direção à reformulação do trabalho pela servidão, entre várias outras características que nós já conhecemos, mais ou menos, que nós podemos ler numa literatura bem estabelecida sobre o tema. Né? Apenas como referência, né, Perry Anderson já havia apontado que mesmo esse processo de feudalismo ele não acontece ao mesmo tempo em toda a Europa. Né? Nós temos manifestações do processo de feudalismo em momentos diferentes. O que vai acontecer na Rússia, por exemplo, vai acontecer bem depois do que seria chamado período feudal na França. Embora nós tenhamos medievalistas que esticam as relações feudais dentro da França até o século XVIII. Né? O que vai acontecer em Portugal e Espanha também é relativamente diferente, de uma tal maneira que muita gente, inclusive, se pergunta por que devo estudar história medieval se eu estou no Brasil? Bom, o Brasil é bastante medieval no seu início, porque muitos dos portugueses que vêm para cá trazem e reproduzem muitas das ideias e modelos medievais na construção dessa sociedade que começa a se chamar Brasil no século XVI. Então, como é que a gente lida aí, com isso no caso chinês? Né? Ou seja, pegando essa ideia de feudalismo que marca o mundo medieval europeu, como é que a gente poderia inserir a China dentro dessa estrutura de pensamento que está organizada dentro de um marco cronológico e dentro de uma estrutura cultural? O notável para nós é que a China vivenciou uma estrutura cultural muito semelhante à que a gente chama de feudalismo, só que essa estrutura vai começar no século XII, antes da nossa Era Comum. Ou seja, entre um período que se estende mais ou menos entre o século XII ou XI até o século III antes da Era Comum, a China se verá envolvida numa organização social, cultural, política e econômica que já foi muitas vezes apropriadamente chamada de feudalismo. Sim, porque o que acontece? Né?
Em torno de 1027, antes da Era Comum, quando há a instituição da dinastia Zhou, os soberanos Zhou percebem que é impossível administrar a grande extensão de terra que já constitui o que se chama China na época, e dentro de uma ideia de império, mas dentro de um sistema diferente do que nós conhecemos usualmente como império. Então, uma grande extensão de terra que define o que é o mundo chinês, mas esse mundo não pode ser administrado ainda, ou pelo menos os soberanos Zhou não concebem que esse território pudesse ser administrado de uma forma centralizada e unificada. O que eles vão fazer, então, é subdividir o território em outras pequenas concessões, concessões essas para as quais existe uma terminologia chinesa, né, como Gong, Ban, e outros títulos que correspondem aos nossos duques, barões, marqueses, viscondes, criando uma estrutura de concessões de terra, de exploração e de conexão das comunidades agrícolas com esses senhores, que nós poderíamos dizer senhores feudais e enfeudados. Essa concepção, inclusive, vai ser muito defendida na Europa por um sinólogo chamado Marcel Granet, um dos grandes pensadores no início do século XX. Marcel Granet era sociólogo e pelas mãos dele passaram, pelas salas de aula, passaram muitos dos intelectuais que vão formar depois a École d'Annales, na França, e que vão ser os responsáveis pela grande revolução na historiografia francesa, né? Então, nós temos aí uma situação interessante, porque se estamos tratando um período medieval com um conjunto de relações feudais, né, apenas para tomarmos um exemplo aqui, então nós teríamos que dizer que o feudalismo aconteceu na China, né, como Marcel Granet fala em seu texto La Feudalité Chinoise, um texto que originalmente, se não me engano, são uma série de conferências que, se não me engano, organiza entre 1927 e 29, mas só vão ser lançados tempos depois. Né? Então, o que seria uma ideia de mundo medieval já teria existido na China muito antes da Europa. E o mais curioso de tudo, nós chamamos o sistema chinês de feudalismo chinês. Né? Os chineses tinham um nome próprio para esse sistema chamado Fengjian. Né? E se nós tivéssemos que respeitar a ordem cronológica do surgimento dos conceitos, então seria lícito para nós hoje em dia dizer que, na verdade, somos nós que vamos estudar o Fengjian da Europa após a queda do Império Romano e o surgimento do período medieval. Né? E com certeza alguém diria, você está sendo pedante, André. Mas eu estou apenas brincando aqui com os conceitos, com as ideias, para mostrar que, em termos de relação, como eu falei, estrutura social, econômica e política, o que a gente chama de um modelo feudal que acontece no período medieval europeu já teria acontecido muito antes na China, séculos antes, praticamente mais de um milênio antes. Então, ao que nós nos referimos quando falamos de Idade Média na China? Né? Sobre o que nós estamos falando? E essa história continua a ser bastante interessante, porque a historiografia chinesa ela tem autonomia. Na verdade, a historiografia chinesa é uma das historiografias mais antigas do mundo, ainda em atividade. Né? Ou seja, desde esse mesmo período, pelo menos, e até talvez um pouco antes, os chineses já produzem os seus livros de história, trabalham sua própria cronologia, uma cronologia organizada em função dos ciclos dinásticos. Então, os chineses não conheciam, não tinham a mínima ideia do que era um período antigo ou um período medieval. Hoje em dia, quando nós lemos textos em chinês que falam sobre uma Idade Média, uma Idade Antiga, são textos que estão respondendo a uma cronologia que vem da Europa. Ou seja, esses são textos que visam responder a uma pergunta, como que nós estamos fazendo hoje, do que aconteceu na China enquanto a Europa estava no período que nós chamamos de mundo medieval, né, ou Idade Média. E, novamente, é aí que nós vemos como as coisas são radicalmente diferentes, né, como elas são importantes, inclusive, em termos historiográficos, porque essa historiografia chinesa que nós acabamos de conversar, ela vai sofrer um grande impacto, principalmente ao longo do século XX,
depois da Revolução Comunista, ocorrida em 1949, quando a forma de se escrever história vai ser muito influenciada pelo marxismo. E os chineses vão fazer um grande esforço, então, em tentar transformar a sua historiografia tradicional numa historiografia conectada à ordem cronológica dos acontecimentos, tal como e à ordem das fases, né, da história mundial, segundo uma concepção marxista, e aí eles vão ter problemas sérios para fazer isso, né? Porque, como nós vimos, a sequência clássica da transformação das relações de trabalho dentro do marxismo tradicional nos informa que a Idade Antiga é marcada pela escravidão, a Idade Média pela servidão, a Idade Moderna pelo surgimento das formas de trabalho do mercantilismo e a Idade Contemporânea seria a Idade Industrial. Ora, como esse conceito poderia ser aplicado se, como a gente acabou de falar, o período feudal na China teria ocorrido muito antes de uma ideia de feudalidade como ocorreu na Idade Média Europeia. Segundo, se a industrialização, o processo industrial, né, marca o surgimento de uma idade contemporânea, então como ficaria o desenvolvimento das tecnologias chinesas que permitiram aos chineses produzir, inclusive, né, os chineses já sabiam produzir em massa, ou seja, criar moldes e confeccionar peças dentro de uma linha de montagem desde o século XVI ou XVII, antes da Era Comum. É claro que nessa época a gente não pode dizer que havia industrialização, mas alguns dos sistemas que marcam as relações de trabalho e de produção dentro do mundo industrializado existem desde a China antiga, desde a antiguidade chinesa, dentro dos nossos marcos cronológicos. Então, quando nós chegamos ao século XVIII, a China o século XVIII, já da Era Comum, né, chegando aqui ao nosso momento, a China é já um grande parque industrial, né, no qual não só os europeus, mas navios de todas as partes do mundo vão até a China comprar seus produtos e levar de volta para os seus países e vender pelos mais variados preços, que parece que é uma repetição da história agora, né? Então os chineses tinham um problema seríssimo para aplicar essas ideias marxistas à sua própria cronologia, à sua própria dimensão histórica. Um intelectual muito interessante nessa história toda, o Guo Moruo, um intelectual chinês muito presente, inclusive dentro do círculo político de Mao Tse-tung, ele vai ser um dos principais articuladores de uma ideia de tentar compreender ou de tentar propor que a China, na verdade, viveria um sistema diferente pela própria especificidade da sua cultura, da sua civilização. Eles teriam vivenciado um período diferente e um processo diferente de construção histórica, o que fazia com que a relação da China dentro desse processo de mudanças históricas, tal como proposto por Marx, precisasse ou requisitar certas alterações. Ou seja, o Guo vai propor aí uma coisa que para nós chega a ser engraçada, né? Quando a gente vai ver os textos do Guo ou de um dos seus principais colegas, Bai Shouyi, que foi um dos grandes intelectuais, assim, criador das principais narrativas da história chinesa, uma visão marxista, né? Eles afirmam que a China teria vivido um feudalismo imperial escravagista até perto do final do Império, já chegando ao século XX da Era Comum. É difícil para nós que já lemos alguma coisa sobre marxismo botar essas três palavras numa mesma frase, né? Império, escravagista e feudal, né? Porque parece que os três termos são antitéticos, né? Mas os chineses diziam que, pelo menos esses intelectuais diziam que isso era possível porque justamente isso era o que marcava a especificidade da sociedade chinesa. E, consequentemente, essas teorias, claro, deixavam os leitores sobre a história da China bastante confusos sobre o que essa história representava ou como ela estava organizada de fato. A gente tem alguns materiais que foram traduzidos na década de 70 e 80, aqui no Brasil, né, dessas narrativas, esses discursos relativamente
difundidos pelo Estado como oficiais, né, como versões históricas oficiais, e realmente fica estranho, assim, a gente não consegue acompanhar muito bem o que essa cronologia quer dizer, porque ela parece realmente uma tentativa de encaixe dentro de um modelo artificial que aparentemente não funcionava. Foi depois da morte do Mao Tse-tung e a retomada do crescimento chinês, principalmente a partir da época de Deng Xiaoping, agora já no século XX, né, que a história chinesa começará a ser reescrita, né, não só dentro desses padrões ainda herdados do socialismo, mas levando em conta um resgate das suas tradições historiográficas próprias, uma retomada de uma visão do mundo sinocentrada, que fosse capaz, então, de proporcionar um panorama sobre a China a partir dela mesma e, se não desligada, mas afastada de modelos que tentavam compartimentar a sua história dentro de uma cronologia globalizada e internacional, mas ainda assim artificial. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os chineses, então, estavam interessados em reescrever a sua história, mostrar como essa história é importante para o mundo, mas a partir do seu ponto de vista, e não tentando impor sobre ela uma grade exógena, uma tentativa de construir ou de impor um modelo para o qual a própria trajetória histórica chinesa não respondia. E é por isso, então, que quando vamos analisar o que é a história da China, na mesma faixa cronológica do que nós chamamos de período medieval da Europa, nós vamos ver que a China é um lugar totalmente diferente do que está acontecendo na Europa. A China vai se constituir numa sucessão de ciclos dinásticos de impérios extremamente poderosos, como vai ser o caso da dinastia Tang, dinastia Song, a dinastia Yuan, a dinastia Mongol, né, que virá depois das conquistas de Kublai Khan, e são dinastias cada uma que apresentam suas particularidades que são muito interessantes. A dinastia Tang, por exemplo, será o refúgio de vários movimentos religiosos que são expulsos do Mediterrâneo, das áreas do Oriente Próximo, devido à expansão do cristianismo, e grande parte desses movimentos religiosos irá para a China, onde encontrará na dinastia Han um refúgio, um espaço de debate cultural interreligioso que vai promover um dos períodos mais ricos da história chinesa em termos de difusão e de confluência de ideias. Ou seja, é um período riquíssimo para a difusão do budismo, mas não só do budismo, mas também do mazdeísmo ou maniqueísmo, do cristianismo, do judaísmo, do islã, né? O cristianismo, inclusive, em suas várias expressões, como é o caso das escolas nestorianas, e de outras, que nós não sabemos exatamente quais são, mas que chegaram a produzir alguns textos cristãos em chinês, né? E nós temos hoje à disposição então, alguns fragmentos de textos que foram produzidos nesse período medieval, tentando divulgar a fé cristã dentro da China, mas dentro da sua própria linguagem, né? A dinastia Song será uma dinastia marcada por um aprofundamento dos conhecimentos filosóficos e desenvolvimento de uma série de tecnologias que vão mudar a face do mundo, como nós falamos mesmo, o caso da difusão da pólvora, o caso dos princípios fundamentais de uma ideia de imprensa, né? Ou seja, de uma produção em massa de escritos. E a dinastia que se seguirá, a dinastia Yuan, ela é resultado das expansões realizadas pelos mongóis, né, que são um outro povo diferente dos chineses, e é interessante a gente pensar nisso novamente dentro dessa ideia de redimensionar a história, né, já que nós pensamos que os Gengis Khan e os mongóis são a primeira das levas mongólicas que teriam chegado quase à Europa. Isso não é verdade. Os hunos, ou em chinês Xiongnu, também era uma horda, uma leva vinda da Mongólia, que se espalha da China até a Europa, e na Europa, inclusive, haverá um período em que os hunos terão uma grande influência, terão um grande poder dentro do contexto europeu, de uma tal maneira que hoje o que nós chamamos de Hungria tem o seu nome derivado de Hungária, ou Terra dos Hunos, o que quer dizer que durante muito tempo os hunos que habitaram aquela região chegaram a constituir um estado, uma parte da história hoje em dia muito pouco conhecida, mas que teve uma presença e influência significativa no contexto europeu no final do Império Romano Ocidental. A expansão
de Gengis Khan marca um outro período diferente de redimensão das relações internacionais. Gengis Khan, entre outras coisas, aprende com os chineses e lança a ideia de criar o papel moeda, de estabelecer uma proto-globalização, novamente conectando Ásia e Europa, e embora ele não tenha levado a cabo o seu projeto, ele consegue estabelecer uma dinastia de caráter multicultural que recebe vários viajantes, principalmente viajantes europeus, né? E esses viajantes europeus tentam estabelecer um contato com a corte sino-mongólica, de forma a restabelecer ou reequilibrar o conjunto das relações internacionais. Isso vai redundar, então, em fenômenos bastante interessantes, como, por exemplo, uma batalha entre mongóis e islâmicos, entre os mamelucos, que vêm do Egito, né, em disputa pela Terra Santa. Né? Então, alguém, por exemplo, já imaginou, já viu assim, nos seus livros didáticos, uma batalha entre mongóis e mamelucos às portas de Jerusalém? Né? E nisso com os cruzados assistindo tudo. Né? E os cruzados mostrando, inclusive, que sabiam muito pouco sobre geopolítica e menos ainda sobre relações internacionais, resolvem apoiar os mamelucos contra os mongóis. Parece não fazer sentido, né? Já que os europeus haviam enviado uma série de missões tentando estabelecer contato com os mongóis, e na hora que os mongóis chegam, eles mudam de lado. Né? A coisa vai ser pior ainda, porque os mongóis perdem a primeira batalha, e o vencedor dos mamelucos, Baibars, na verdade, é um grande inimigo dos cruzados. Os cruzados não sabiam disso, e isso vai praticamente encerrar o projeto cruzado, né, o projeto de sobrevivência dos reinos cristãos ali na área da Palestina, por causa desse erro crasso em termos de estratégias geopolíticas e visão de mundo. É interessante, inclusive, dentro de todo esse processo, nós sabemos que a visão europeizada é uma visão, em muitos pontos, assim, bastante circunscrita no seu escopo, na sua compreensão das relações internacionais. Eu gostaria de sugerir a todos a leitura de um livro fascinante chamado Os Franciscanos no Extremo Oriente, lançado se não me engano, pela PUC do Rio Grande do Sul. É um livro que traz o relato de vários viajantes europeus que foram até a China dessa época, relatos e crônicas que foram feitos por pessoas de verdade que com certeza chegaram à China e que nos legam informações muito mais confiáveis e, na verdade, credíveis do que será depois a história maravilhosa de Marco Polo, né? Um personagem que muita gente acha que foi de fato à China, mas que pode nunca ter ido. Né? Para quem não sabe dessa história do Marco Polo, né? Mas a pesquisadora britânica Frances Wood, ela estudou a viagem do Marco Polo e percebeu que as narrativas do Marco Polo estão cheias de furos. Né? Marco Polo, por exemplo, diz que vai à China e quase não cita nenhum nome chinês, não teria passado debaixo da muralha, não teria tomado chá, enfim, existem muitos buracos, né? Fora as coisas fantásticas que aparecem nas narrativas de Marco Polo, como ilhas onde as pessoas têm cabeça de lobo, ou tem o rosto no estômago, enfim, é uma história fantástica, né? Uma história tão fantástica quanto será Decameron e a Divina Comédia. E nós devemos nos perguntar, sim, e ainda tem mais um detalhe, né? Existem vários pedaços no livro do Marco Polo que são copiados e colados desses missionários que eu acabei de falar agora, os franceses, que foram até a China. Né? Porque, para quem não sabe, esses franciscanos, inclusive, estabeleceram uma missão na China durante o governo mongol, missão essa que durou muito tempo, quase até o início da dinastia Qin, se eu não me engano, em 1346. Né? Ou seja, é uma missão que durou bastante tempo, né? Que sobreviveu às vicissitudes políticas, aos conflitos, enfim. E, principalmente, nenhum desses viajantes que, de fato, foram à China, nenhum deles encontrou com Marco Polo. O que seria uma coisa muito estranha, né? Porque, afinal de contas, a corte mongol, apesar de ser enorme, né, um europeu reconheceria o outro. Bom, nenhum desses viajantes encontrou com Marco Polo e Marco Polo não cita nenhum deles.
né? Mas o livro do Marco Polo era um livro fabuloso, fascinante, cheio de coisas estranhas, que atendia a demanda do público e, principalmente, foi escrito numa língua vulgar, não foi escrito em latim. Ou seja, Marco Polo representava, na verdade, um novo tipo de herói, o herói burguês. Diferente do cavaleiro medieval, diferente do clérigo que tinha visões, entrava em êxtase, Marco Polo representava uma nova classe social e econômica que estava à ascensão e cujas aventuras eram narradas num livro cheio de coisas pitorescas e peculiares que contribuíram bastante para se criar uma ideia errônea sobre o que era o Oriente, um Oriente cheio de coisas fantásticas, estranhas e, principalmente, inacessível aos ocidentais. Bom, tudo isso é para dizer, então, que o Marco Polo está muito mais próximo de ser um livro de fantasias do que muitas outras fontes que nós podemos ter sobre a Ásia e que foram produzidas mesmo dentro do período medieval europeu, né? Mas ainda assim, uma literatura como essa mostra que o conjunto das relações geopolíticas da época é bastante distinto do que a gente imagina. A China continua a ser um império extremamente bem organizado, um império extremamente poderoso, cujo território, em grande parte, corresponde ao que é hoje o país China, e, consequentemente, o período que nós conhecemos como Idade Média, né, é um período em que a China atravessa, historicamente, de uma forma amplamente distinta do que vai acontecer dentro do mundo europeu. Né? Ou seja, não haverá uma fragmentação, não pelo menos uma grande fragmentação, não haverá mas principalmente não haverá uma fragmentação identitária. Né? Ou seja, a China continuará a ser uma civilização, uma cultura chinesa articulada por essa ideia sinocêntrica, e apesar das mudanças dinásticas e das reformulações dessas estruturas dinásticas, a China continuará a ser um grande império, extremamente organizado, um império econômico extremamente poderoso, que irá desenvolver escolas, universidades, escrita e uma tecnologia burocrática que também impactará o mundo ocidental. Apenas para nós termos uma ideia, novamente, durante a dinastia Tang, que acontece, se eu não me engano, de 608 a 907 da Era Comum, os Tang, por exemplo, irão fortalecer e desenvolver o sistema de exames públicos, um sistema de exames pelo qual os funcionários eram admitidos na máquina burocrática que administrava o império. Pois bem, esse sistema de exames públicos vai existir na China ao longo de todos os séculos vindouros, e é esse sistema que os jesuítas vão se apaixonar quando eles vão até a China e passam a conhecê-lo, levam essa ideia para a Europa. E, bom, gente, se hoje a gente faz concurso público ou se a gente faz vestibular, agradeçam ou não aos chineses, porque foram eles que criaram essa ideia e que trouxeram, que de uma forma ou de outra foi trazida para o Ocidente pelos missionários, e é que hoje nós temos como uma medida de conhecimento, né, e uma forma de acesso tanto às instituições públicas de ensino quanto às instituições burocráticas ao serviço e ao trabalho estatal. Então, compreender o papel da China nessa época é compreender como o restante do mundo, fora do perímetro mediterrâneo e do Oriente Médio, mas ainda assim o Oriente Médio é uma ponte importante entre esse mundo asiático e o mundo mediterrâneo, porque algumas estruturas antigas, tais como, por exemplo, a Rota da Seda, que conecta a Ásia ao mundo ocidental, e é uma rota que leva não apenas mercadorias, mas leva também ideias, leva também a trocas culturais, ela continua a existir, e ao longo do chamado período medieval, essas rotas integram de uma maneira muito bem organizada África, Oriente Médio e Extremo Oriente. Né? Apenas para nós termos uma ideia, um dos grandes reinos africanos que existem durante esse período, como é o caso do reino do Mali, por exemplo, negociam com mercadores vindos da Índia. Né? Nós temos relatos, inclusive, de que chineses chegam aos portos africanos e vice-versa.
né? Nós temos, inclusive, imagens, uma iconografia bastante interessante dessa presença africana dentro do mundo chinês. Uma delas, inclusive, é fascinante, né? Nós temos um Buda negro, né? Não é um Buda pintado de cor preta, mas é um Buda negro, provavelmente um Buda africano. O que quer dizer que nós temos aí o caso, provavelmente, de algum africano que se converte ao budismo e que começa a produzir imagens iconográficas, trazendo um código, uma série de símbolos herdados de uma codificação de uma doutrina budista, mas adaptando esses padrões iconográficos que já incorporavam desde a antiguidade elementos gregos, elementos indianos, elementos chineses e agora também elementos de alguma cultura africana que nós não sabemos identificar exatamente bem qual é, mas que mostra então uma possibilidade, uma diversidade incrível nesse processo de trocas culturais que articulam essas partes do mundo no que nós chamamos de Idade Média, né? Então, esses elementos que a gente colocou aqui de uma forma muito breve, muito rápida, servem apenas para dar uma dimensão para a gente da amplidão desse mundo na época, das possibilidades que nós temos de estudar tudo isso, e principalmente colocar em jogo como é que se estrutura a nossa visão historiográfica, né? É claro que os amigos aqui do PEN, né, do Programa de Estudos Medievais, já sabem há muito tempo que a Idade Média não é de forma alguma, né, e com certeza tentam passar esse tempo todo, não é de forma alguma aquilo que uma visão pejorativa, tradicional e de senso comum coloca como uma época circunscrita, uma época de cultura limitada. É muito pelo contrário. A Idade Média é riquíssima. A Idade Média europeia é uma época de universidades, é uma época de uma cultura, de um desenvolvimento intelectual muito grande, que tem que ser reconhecido. Essa barreira epistêmica colocada por uma concepção arcaica de história tem que ser vencida, né? De uma tal forma, inclusive, que alguns especialistas asiáticos que estudaram a Idade Média ocidental, inclusive, tinham uma visão completamente diferente da que nós temos, né? Eu lembro, por exemplo, de um autor japonês que achava que, dentro da história ocidental, a Idade Média talvez tivesse sido a melhor época da Europa, porque, em sua visão, era a época mais espiritualizada. Era a época onde havia uma conexão, um contato muito maior com o pensamento religioso do que depois. Isso apenas para nós darmos uma visão, né, dessas múltiplas possibilidades que nós temos de abordar esse tema. Mas juntando essa linha de trabalho que a gente tem aqui agora, de repensar a Idade Média Europeia como algo mais amplo e conectando isso com essa outra dimensão do Extremo Oriente, da África, e principalmente do caso da China, que a gente trouxe hoje, então a gente vai ver que, para colocar a China em jogo, dentro do que a gente chama de uma história medieval, a gente precisa reescrever a nossa história, a gente precisa reescrever e transformar um pouco essas nossas cronologias e abrir a nossa mente para esses influxos culturais e materiais que vão acontecer ao longo desse período, mostrando que toda qualquer ideia que a gente tem sobre globalização ou diálogo intercultural, ela não é recente, ela é muito mais antiga do que nós imaginamos. E resgatar tudo isso com certeza, nos tornar melhores cientistas humanos, intelectuais mais completos e seres humanos mais abertos, diversos, inteligentes, amorosos, felizes e, de fato, humanísticos, né? E é isso então, gente. Eu agradeço, né? Eu espero não ter lotado vocês com informações, né? E fico à disposição então para o nosso debate, né? E me agradeço mais uma vez por essa oportunidade ótima de estar aqui.